Atos capítulo 17, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas, queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer é este o que anuncia a vocês: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente, estabelecido e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso, e todos ressuscitando, Ele deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: ouviremos a esse respeito em outra ocasião. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, e alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Damares e alguns mais. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós estamos diante do Senhor e pedimos: Senhor, permita-nos te conhecer um pouco mais, Deus, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para nos revelar e nos ensinar. Por isso pedimos ao Teu Santo Espírito, fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, nós estamos lendo aqui uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos. Apóstolo Paulo, nós conhecemos, acredito que todos nós conhecemos a história dele. No culto passado foi citado em alguns momentos, o apóstolo Paulo, ele se arrependeu dos seus caminhos quando teve o encontro com o Senhor. E isso não é diferente do que aconteceu com as nossas vidas. Nós todos tínhamos uma história, né, como dizem por aí, todos nós tínhamos um passado, e Cristo veio nos dar um novo futuro na presença dele. E o apóstolo Paulo, aqui neste momento, ele tinha saído da cidade de Bereia,
Ele tinha passado por Tessalônica, saído da cidade de Bereia, porque o povo tinha o expulsado de lá, e chegou em Atenas. E ao chegar em Atenas, ele começou a observar os costumes do povo de lá. E ele começou a ver que havia inúmeros templos e imagens, esculturas de adoração a outros deuses. E ele começou no seu espírito, ele começou a ficar incomodado. Na versão revista e atualizada, ele vai falar que ele estava incomodado com aquilo que ele estava vendo naquela cidade. E ele sentiu a necessidade de pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E talvez você já tenha passado por isso. Em algum momento da sua vida, você conhece uma pessoa, você começa a ser inserido em algum lugar, e você começa a observar como é a rotina, como é a vida daquela pessoa, e você começa a ficar incomodado no seu espírito, que está faltando algo para transformar aquele lugar. Quantas vezes em novas amizades, em pessoas que eu conheci, em que eu percebia, que assim, tinha uma interação legal com as coisas, mas faltava um relacionamento e conhecer quem era Jesus Cristo. Essa semana no meu serviço mesmo, eu já falei para os irmãos, eu trabalho num setor, ele é isolado, de toda a fábrica, e de vez em quando aparecem alguns terceiros para executar algum serviço. E daí eu acabo criando algum tipo de amizade, porque eles retornam mês a mês. E daí um rapaz, ele veio conversar comigo, ele falou assim: olha, eu moro com os meus pais, mas eu tenho sentido a necessidade, de casar, namorar. Assim, só que daí eu conheci uma pessoa e os meus pais não se agradam muito. E é interessante, porque daí a gente conversando, eu falei assim: olha, eu perguntei assim, qual é a sua religião, que eu percebi que ele estava falando de como se fosse um cristão. Ele falou assim: meus pais são da igreja, da congregação, tudo. Eu falei assim: tá bom. E agora, qual é o seu relacionamento com o Senhor da sua igreja? Qual é o seu relacionamento com Jesus? Porque Ele vai ensinar para a gente quais são os caminhos que devemos seguir, e um deles vai ser honrar realmente a vontade dos seus pais, mas a outra vai ser para que eu tenha uma vida boa no futuro, com um relacionamento, com um casamento. Eu falei: você vai precisar primeiro conhecer Jesus. O que eu podia ofertar para ele era uma palavra de esperança sobre salvação, porque era mais importante do que o que ele estava pensando naquele momento sobre relacionamentos, porque lhe faltava um primeiro relacionamento, que era com o Senhor Jesus. Eu perguntei: tá bom, seus pais vão na igreja, e você? Eu não estou afastado, não gosto muito. Eu falei: você precisa estabelecer um relacionamento com Jesus. E comecei ali a falar da obra de Deus. E você percebe assim nele: poxa, eu tenho primeiro que acertar isto. E o apóstolo Paulo, ele estava num lugar onde as pessoas buscavam vários deuses. E ele via ali o desejo daquelas pessoas ansiando por alguma salvação. E quantas pessoas vão vir como este rapaz, desejando um conselho sobre uma coisa deste mundo, e você vai poder dar um conselho sobre Jesus Cristo, que vai poder gerar nele vida suficiente para que ele viva bem todos os dias da vida dele. E ali eu pude conversar sobre Jesus e falar da obra de Jesus. O apóstolo Paulo, quando chegou em Atenas, ele falou da obra de Jesus. Eu e você, todos os dias, vamos ter alguém para falar da obra de Jesus. O que nos falta então é interação com a obra de Jesus para proclamá-la dia
após dia. O apóstolo Paulo chegou no lugar e leu uma placa escrita ao Deus desconhecido. E ele começou a pregar: o Deus desconhecido é este. Agora a pergunta que eu tenho para fazer para mim e para você é: quem é esse Deus desconhecido? Nós o conhecemos? Nós o conhecemos, o Deus desconhecido que o apóstolo Paulo pregou? Nós estamos reunidos aqui na igreja e é claro, que essa pergunta é retórica, porque nós sabemos que esse Deus é Jesus. Mas agora, qual é a interação que nós temos com este Deus para que possamos proclamar o seu reino e o seu governo neste mundo? Todos os deuses em que estavam ali na região onde eles adoravam, eles foram criados por mãos humanas. Toda a história e a mitologia foram criadas por homens. Então eles começaram a criar os seus deuses e dizer: esse Deus é o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus do mar, Deus do trovão, Deus do fogo. E eles começavam a estabelecer qual era o tamanho do poder deste Deus, conforme eles criaram este Deus. E quando o apóstolo Paulo vem pregando, ele fala de um Deus que não foi criado, de um Deus que criou todas as coisas. E como é que o apóstolo Paulo sabe disso? É porque esse Deus, diferente dos deuses que eles cultuavam, de vez de o homem o criá-lo, ele o criou e decidiu se relacionar com os homens. Nós conhecemos a Deus não porque nós ouvimos falar, mas porque Ele nos permitiu ter um relacionamento com Ele. O Deus que o apóstolo Paulo estava pregando era este, e o Deus que nós vivemos hoje é um Deus que permitiu que eu e você o conhecêssemos. E eu estava conversando com a irmã Neide logo no começo do culto. Ela falou assim: olha o prazer, a alegria que ela tinha de estar aqui no culto de hoje. Daí ela disse assim: eu me sinto às vezes quebrada, né, irmã Neide? Assim, eu me sinto quebrada, mas esse quebrado é porque a presença de Deus vai moldando e colocando as coisas no lugar. E vai endireitando as nossas vidas. E isso, só um Deus que se relaciona pode fazer isso. Só um Deus que se relaciona, que nos permite se achegar diante da presença dEle, pode fazer isso. E esse contato que nós temos agora com esse Deus é o que vai gerar, através das nossas vidas, que outras pessoas conheçam a palavra do Evangelho. E a palavra do Evangelho tem que estar dentro dos nossos corações e tem que fluir dos nossos corações, mas para que isso aconteça, ela tem que moldar em nós os nossos caráteres. Como as pessoas te conheciam? Conhecer a Deus é ser transformado por Ele. E como as pessoas te conheciam? Como você se via? Porque o caráter que Cristo vai forjar em nós vai ser o semelhante ao dele. E esse amor, e esse caráter, ele é forjado em restauração por completo de quem nós somos. A primeira coisa que Cristo quer mudar em nós, para que nós possamos mudar a vida das pessoas, é que eu e você o conheçamos de tal forma que reconheçamos o quão distante estávamos dele e o quão próximo nós podemos estar agora, porque ele derramou o seu sangue precioso para nos perdoar dos nossos pecados. Então é necessário que o Deus que se fez manifesto se apresentasse a nós, e ao se apresentar, Ele mostrou quem éramos. Irmãos, e eu sei quem eu era. Eu era um homem fraco, pecador, vivia caindo nos mesmos erros. E por um bom tempo, eu caminhei frustrado, perdido, sem esperança. Achava que a culpa de todos os problemas da minha vida era porque alguém não me amava. E eu descobri que quem não amava a mim mesmo, quem não se amava era eu. Eu não me amava a ponto de me submeter cada vez mais no lamaçal do pecado. E quantas escolhas ruins eu fiz. E essas escolhas ruins me distanciaram da presença de Deus. Quantas vezes me apresentaram a salvação, como o apóstolo Paulo ouviu ali, o Deus desconhecido, e apresentaram para mim.
E eu me afastei, porque eu quis viver a vida da minha maneira. E quando Jesus veio e disse: a vida não é da sua maneira, é da maneira que eu quero. Eu tive que ir ao lugar de arrependimento, de quebrantamento, e me arrepender de quem eu era, das maldades que eu cometia, para ser restaurado. Quantos males eu fiz a mim mesmo, me submetendo à escravidão do pecado. Eu quando tinha 12 anos, eu comecei a beber porque eu ouvi um conselho do meu pai. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a me perder em pequenas coisas. E foram acarretando pecados em cima de pecado. Até que um dia alguém pregou sobre Jesus. E quando pregou sobre Jesus, ele falou assim: olha, fique comigo, fique aqui com a gente, foi a palavra. Eu senti um amor que me restaurou, que me tirou de um lamaçal de pecado, que eu achava que todos os dias, quando eu reunia com meus tios, com meus pais, eu esperava o final de semana para poder beber, para tentar ter uma alegria. Em algum momento, Jesus veio e falou: eu estou contigo. E foi um momento em que Jesus me permitiu que eu o conhecesse. Então eu comecei a entender o que era um amor pela minha própria vida, que era me guardar das coisas deste mundo. E esse Deus desconhecido começou a se apresentar para mim. E quando eu conheci Jesus, eu deixei as amizades que eu tinha para ter um relacionamento com Ele. E eu lembro que eu me reunia com os meus primos, que já eram cristãos, e a gente ia orar, a gente passava a madrugada orando, buscando ao Senhor, a presença dEle, e se relacionando com Deus, e em alguns momentos me perguntavam sobre Jesus e eu não sabia, e daí eu perguntava e eles me respondiam, e ia conhecendo quem era o Deus verdadeiro, o Deus que me amou de tal forma, que me viu na angústia, na tristeza. Eu era uma pessoa depressiva, que tinha medo das coisas, e Jesus Cristo foi lá e me resgatou, e daí Ele foi forjando em mim um caráter, uma estrutura nova, em que eu pude conhecer a presença dEle, e conforme Ele ia forjando o meu caráter, eu ia me apartando das coisas do mundo, eu ia o conhecendo, e ia brotando em mim um desejo de pregar sobre o Deus desconhecido. E quando o Deus desconhecido fez parte da minha vida por completo, eu lembro que a primeira vez que eu evangelizei foi: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Foi aqui na cidade de Montemor. E eu pude expressar o reino de Deus. Agora, você sabe que Deus fez na sua vida, da onde Ele te tirou. E você sabe a história que você tinha e o quanto Ele tem te moldado para viver uma vida santa diante dEle. E você sabe quantas pessoas estão perdidas, vagando neste mundo, procurando um Deus que eles não conheciam. E cabe a nós anunciar esse reino. E cabe a nós a pregar a palavra do Evangelho que liberta. Então, hoje, ao Deus desconhecido, nós vamos pregar sobre a grandeza dEle. O Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente. Precisamos anunciar a grandeza de Deus, o Deus que fez o mundo, o Senhor que fez os céus e a terra. E como nós fazemos isso agora? Como é que nós determinamos que os nossos dias vão fazer a grandeza, anunciar a grandeza de Deus?
você precisa sair da sua zona de conforto e pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Os apóstolos, eles olhavam para Cristo e olhavam para o mundo e via que era necessário mais de Cristo, era necessário mais da grandeza de Deus transformando a vida dos homens do que a vida dos próprios homens. Os homens de Atenas, os gregos ali, eles queriam controlar os seus deuses. E o nosso Deus, Ele quer transformar as nossas vidas. E para que Deus controle as nossas vidas, precisamos passar pelo processo de rendição. Precisamos olhar para Deus e nos render aos seus pés. Precisamos olhar para o Senhor. Irmãos, me desculpa, eu estou muito confuso agora aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. O Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele decidiu ocupar um lugar, e esse lugar é as nossas vidas. Ele decidiu ocupar um lugar aonde o mundo poderia ser transformado, e esse lugar é as nossas vidas. Enquanto aqueles homens ali em Atenas estabeleciam um lugar de altar de adoração, Deus estava estabelecendo e estava dizendo para aquele povo: olha, o lugar de adoração que eu tenho, ele não foi feito, ele não foi produzido por mãos humanas. O lugar de adoração que eu tenho é o coração do meu povo, é o seu coração. O Senhor separou o seu povo. O Senhor diz assim: ó, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, eu habito no coração dos homens. A mudança que nós vamos ter é através da rendição, e quando Deus ele faz morada dentro dos nossos corações. Os homens neste mundo, eles buscam Deus do lado de fora, eles buscam Deus nas aparências, enquanto Deus está dizendo: eu quero viver dentro do homem. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Ele deixou os céus, veio para a terra, Ele cumpriu todo o seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, e Ele diz em sua palavra que Ele enviaria o seu Espírito Santo, e enviou o seu Espírito Santo, e Ele habita em nós. O texto que eu li no começo do culto em João, no capítulo 1, vai dizer assim que o unigênito de Deus, Ele veio e tabernaculou, Ele morou, Ele habitou, fez morada no meio de nós. Ele está inserido no meio de nós, e uma vida de rendição vai levar a um Deus que habita dentro de você, e esse Deus que habita dentro de você vai ser o Deus a qual você vai se prostrar, vai adorar, vai exaltar e vai anunciar para fora. Só existe uma forma de o mundo conhecer a Deus, conhecendo o Deus que habita dentro de você, e através da sua palavra. A palavra de Deus, ela vai nos moldar e vai nos direcionar a anunciar o reino de Deus. O reino de Deus, a presença de Deus, ela vai ser conhecida neste mundo através da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje dizem que conhecem a Deus e têm experiência com Deus, e eu já sei de Deus, e não conhece a palavra de Deus. E o não conhecer a palavra de Deus vai fazer com que a pessoa fique perdida. Existe uma passagem que não está na Bíblia, que é um provérbio, e vai dizer assim, né, que Deus não deixa cair uma folha da árvore, né, não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita, né, sem que Deus permita. E quantas pessoas olham para essa mensagem e falam assim: ela está dentro da Bíblia, faz parte da Bíblia, eu conheço, foi Deus que falou. E se você procurar em todas as páginas da Bíblia, não vai encontrar.
Porque as pessoas querem conhecer um Deus que é apenas sussurrado pelas ruas e pelos ouvidos, e sussurrado nos seus ouvidos, mas Deus, Ele não tem o desejo de que você conheça um Deus que seja sussurrado pelas ruas. Ele tem um desejo de habitar dentro de mim e de você, dentro dos nossos corações. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Um dia Davi quis construir um templo e Deus disse não, mas depois autorizou. Salomão construiu o templo, e nós vamos ver ali naquele momento os sacerdotes adorando ao Senhor, e diz que a glória do Senhor veio e encheu o templo, e encheu o ambiente, e aquele templo ficou cheio da glória de Deus, e os homens não puderam ficar de pé. Se você for hoje no lugar onde Salomão construiu esse templo, você encontra o templo? Você encontra o templo de Salomão lá? Mas o Deus que encheu aquele lugar, Ele está enchendo a minha e a sua vida. Ele habita dentro de nós. E esse Deus que habita dentro de nós, Ele deseja que o seu governo se expanda dia após dia. E a sua palavra vai dizer assim, que esse domínio e esse governo não terá fim. E esse Senhor que habita dentro de nós, que fez os céus e a terra, aqui a palavra do Senhor vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai nos fazer avançar e progredir em anunciar o reino do Evangelho. Eu e você não fomos criados para nos alimentarmos somente da palavra e ficarmos em casa meditando dia após dia, sem que outras pessoas não possam ser transformadas por ela. Mas as pessoas não vão ser transformadas pela palavra de Deus se eu e você não meditarmos na palavra de Deus e sairmos para anunciar o reino de Deus. Só existe uma forma de conhecer o nosso Deus, que é se relacionando com Ele. E essa é a diferença entre os deuses falsos em que Paulo estava cercado em Atenas e o Deus das nossas vidas. Porque o Deus das nossas vidas, Ele está declarado na palavra dEle, e Ele se exala através das nossas vidas, quando nós estamos cheios da palavra dEle. A palavra do Senhor vai dizer assim, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento e de conhecer a palavra de Deus. E vai dizer assim, depois em outra passagem, que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E como toda a terra poderá ser cheia? Quando a palavra de Deus for anunciada. Quando o Cristo que veio habitar, veio morar, veio se relacionar conosco, começar a ser divulgado e propagado cada vez mais. E é uma alegria saber que ele pode ser propagado cada vez mais, porque no tempo dos apóstolos, eu conversava com a irmã Neide aqui no começo do culto, né? No tempo dos apóstolos, demorava-se muito tempo para acontecer tudo que a gente lê, né? E os apóstolos pregavam e convertia-se 8.000 irmãos, 3.000 irmãos, 5.000 irmãos. Parece que aconteceu dia 1, dia 2, dia 3. Mas isso aconteceu no Pentecostes. Daí depois de um tempo aconteceu quando Pedro cura ali o homem que era coxo. Daí depois vai acontecendo de tempos em tempos, não é seguidinho. Mas uma coisa é importante: eles permaneciam na presença de Deus, e no relacionamento com a glória de Deus, e no conhecimento da presença de Deus. E eles comunicavam uns com os outros sobre o Deus da vida deles. Eles falavam das grandezas de Deus entre si. Você já gastou algum tempo falando das grandezas de Deus entre os irmãos da igreja? Já partilhou? Quantos momentos nós conseguimos partilhar das grandezas de Deus entre nós? O domingo é muito curto, são poucas horas aqui na igreja.
Mas nesses momentos você consegue falar, irmão, aconteceu isso, isso e isso. Tem um testemunho para contar, compartilhar de como Deus cuidou da minha vida durante essa semana. Porque o Deus desconhecido que Atenas não conhecia é este, um Deus que se relaciona e está conosco todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos aumentar a intensidade da comunhão com Deus e uns com os outros, para anunciar da grandeza de Deus. Porque quando nós começamos a anunciar das grandezas de Deus entre nós mesmos, nós começamos a propagar dessas grandezas do Evangelho para o mundo. Era assim com a igreja. Eles se reuniam e comunicavam da grandeza de Deus entre eles. E a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. O que está necessitando neste mundo é anunciarmos as grandezas de Deus entre nós. Glorificarmos o reino de Deus, comunicar a grandeza do Evangelho, de qual é a tamanha graça que Ele nos salvou quando nós éramos terrivelmente pecadores, afastados da presença dEle, quando nós não nos amávamos como deveríamos nos amar, porque nós só descobrimos o verdadeiro amor para com nossas vidas e com o nosso corpo diante da presença do Senhor. Eu perdi tempos da minha adolescência que poderia ser dado ao Senhor. Algumas pessoas se converteram já depois de mais velhos, adultos. Quanto tempo nós falamos que perdemos? Porque podíamos ter conhecido mais o Senhor. E agora que conhecemos, precisamos transmitir mais da sua presença uns para com os outros. A igreja do Senhor, ela é ativa quando o relacionamento dela com Deus começa a ser comunicado entre uns com os outros. Queremos ter ação como igreja? Comece a comunicar a grandeza de Deus entre os irmãos. Chega mais cedo no culto, dê a paz do Senhor, pergunta como foi o dia. No final do culto, não saia correndo, converse, se relacione como irmãos em Cristo. A igreja crescia por causa de relacionamento com Deus e com os irmãos. O apóstolo Paulo, ele pregando ali, ele dizia, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Depois ele vai dizer assim, olha, esses deuses que vocês têm são esculturas, imagens feitas de ouro, prata, ferro, madeira. Mas o nosso Deus, você pode tocar. Ele diz assim, se porventura tateando, pudéssemos tocá-lo. Ele estava dizendo, olha, Ele é um Deus tangível. Ele é um Deus presente. E um dos problemas que o apóstolo Paulo tinha com eles é porque ele falou de Jesus Cristo e falou que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E o povo grego ali de Atenas, o povo grego, eles acreditam que o espírito, ele foi feito para viver de forma livre e que o corpo aprisionava a vida deles. Então, quando Paulo falou sobre ressurreição, você vai ver que no final assim, ele vai falar assim, ó, e ouviram sobre a ressurreição dos mortos, e alguns deles zombaram e outros disseram, ouviremos a você a respeito sobre essa ocasião outra hora, né? Ouviremos você a esse respeito em outra hora. Os gregos, eles acreditavam que a única forma eles acreditavam na eternidade, mas de viver de forma livre, o espírito livre. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz e ressuscitou. A palavra do Senhor diz que um dia todos nós vamos morrer, mas naquele dia em que Ele vir sobre as nuvens, Ele vai ressuscitar o seu povo. E vai dar um corpo glorificado. E daí o apóstolo Paulo estava pregando sobre a ressurreição, e eles começaram a indagar sobre isso. E Jesus Cristo nos promete que um dia todos nós vamos perecer, mas vamos viver com Ele eternamente, e Ele nos dará um corpo ressuscitado, e Ele diz a palavra do Senhor que será um corpo transformado, e nós vamos viver com Ele eternamente.
Enquanto eles precisavam desassociar o corpo do espírito para entender que eles iam viver de forma plena, Jesus Cristo estava dizendo que Ele é um Deus que nos chamou. O apóstolo Paulo estava dizendo que Jesus é um Deus que nos chamou para vivermos nele de forma plena e completa. Nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. E o nosso Deus decidiu habitar em nosso corpo, e governar nossa alma e nosso espírito. E no futuro, quando Ele vier, nós subiremos com um corpo glorificado, restaurado e transformado. E isso é importante para que eu e você possamos entender que as promessas do Senhor são verdadeiras. E assim como Ele é, um dia nós seremos, diz a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo. Então, se nosso Deus ressuscitou dos mortos e tem um corpo glorificado, um dia Ele nos dará este corpo glorificado. O Deus maravilhoso, Ele está fazendo com que nós vivamos hoje, neste tempo, para conhecê-lo, para passar a eternidade o conhecendo. Da maneira que Ele é, Ele um dia nos tornará como filhos de Deus amados, que glorificam o Senhor. Então que eu e você possamos completar a nossa carreira, a nossa história, vivenciando a grandeza e o amor de Deus e a presença dEle, comunicando quem Ele é entre uns com os outros, para que o reino dEle avance. E ao comunicar, nós vamos ver o Senhor acrescentando aqueles que haviam de ser salvos, porque o Senhor nosso Deus, Ele não parou no tempo, Ele continua restaurando, Ele continua salvando e Ele continua transformando vidas, para que no futuro possamos viver com Ele eternamente. Então este é o Deus desconhecido, o Deus que nos faz nos relacionar com Ele todos os dias. O Deus desconhecido que eles não conheciam é o único Deus que falou: eu quero conhecer vocês. É o único Deus que disse para eles: eu quero conhecer vocês. Na cultura em todas as culturas antigas, eles governavam sobre os seus deuses, porque eles davam os títulos. Agora, o nosso Deus, Ele diz quem Ele é. Ele diz que Ele é o grande eu sou. Ele diz que Ele é o Todo-Poderoso. Ele diz que é o Senhor dos exércitos. Ele diz que Ele é o Senhor e Salvador das nossas almas. Ele diz quem Ele é. E sabe qual é interessante disso? É que nós podemos o reconhecer em todas essas palavras, porque quando Ele diz que Ele é, Ele nos prova como Ele é esse Senhor. Existe uma palavra que nós falamos quando nós chegamos, que é a paz do Senhor. E em hebraico é shalom, que quer dizer ausência de guerras. E esse Deus, que é a nossa paz, como a nossa igreja chama Cristo é paz, Ele nos dá excelentes momentos de ausência de guerra. Mas quando nós passamos por algumas lutas, Ele é o Senhor dos exércitos que guerreia por nós. Quando estamos passando por enfermidades, Ele é o Jeová Rafá que nos cura. Ele é o Senhor que nos sustenta. Quando nós estamos passando por necessidades, Ele é o Deus da nossa provisão. E quantas vezes eu pude ver a provisão do Senhor? Quando eu precisei de socorro, quantas vezes pude ver o Senhor que é o meu socorro, o meu auxílio? E quando eu precisei de salvação, eu vi o Senhor que morreu numa cruz e ressuscitou, para me perdoar dos meus pecados, das minhas falhas, e me amou do jeito que eu era, mas me transformou à maneira que Ele desejava, que era para ser um momento ser chamado Filho de Deus. O Deus desconhecido, Ele hoje tem o prazer de dizer que é o nosso Pai. Livro de João, capítulo 1, vai dizer assim:
Versículo 10: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. E este Deus desconhecido, hoje eu e você podemos chamar de nosso Senhor e Pai. Eu e você somos filhos de Deus. Quando nós formos pregar das grandezas de Deus, desse Deus desconhecido, é para que os outros possam conhecer que nós temos um Senhor e Deus e Pai das nossas vidas, que Ele nos olhou como nós éramos, nos amou como éramos, nos transformou à maneira que Ele desejasse, chamados de filhos de Deus, para que pudéssemos proclamar as suas boas obras neste mundo. E quando alguém tiver dúvida de quem é seu Senhor, você vai poder falar das grandezas que Deus tem feito na sua vida. Quantas vezes Ele te livrou, quantas vezes Ele te abençoou, quantas vezes Ele cuidou de você, quantas vezes Ele te firmou numa rocha que todo mundo estava caindo, mas Ele estava te sustentando. Eu lembro de quando eu fiz a seguinte oração: Senhor, esse mês eu vou pagar o aluguel, eu vou comer, mas o mês que vem eu não sei o que eu vou fazer. Eu dependo de Ti. Não ouvi nenhuma voz de resposta da oração. Senhor, fica tranquilo, como diz a música. Mas passou-se os dias, o telefone tocou. Vem fazer uma entrevista. Fui fazer entrevista, fui com a Elisa foi lá comigo. Devia estar orando muito lá embaixo enquanto eu fazia essa entrevista. Fiz a entrevista, passei no processo deles. E daí, mesmo assim, o mês que vem não ia conseguir pagar as contas. E pensei, vou estar empregado, vou pagar as contas. E daí falaram assim para mim, você começa a trabalhar em novembro. Só que eu acho que nós estávamos em julho ainda. Mas falaram assim, fica tranquilo, que o salário vai começar a cair a partir do dia 5 do mês que vem. E naquele momento, era a resposta. Cristo é a resposta para as nossas necessidades. Cristo é a resposta para a pregação do Evangelho. Cristo é a resposta para os problemas e as dificuldades dos seus amigos. Cristo é a resposta para um mundo que está procurando um Deus que não conhece. Conte das maravilhas deste Deus. Eu fui abençoado, você já foi abençoado. O que nos resta agora é encontrar um altar que está escrito ao Deus desconhecido e dizer: o Deus desconhecido, que não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em minha vida. E hoje eu sou filho dEle. Este é o Deus que se tornou conhecido. Um Deus que deixou os céus e veio habitar com os homens. E veio morar conosco. E hoje Ele reina desde o alto dos céus até a eternidade. O seu governo nunca terá fim. Deixe o Senhor governar. Deixe o Senhor anunciar o reino dEle dia após dia, através da sua vida. Declare as grandezas de Deus, porque o Senhor nosso Deus, Ele transforma um perdido, um pecador, alguém que era destruído aos olhos deste mundo e aos seus próprios olhos, em filho de Deus. Ele quer transformar as nossas vidas. Aleluia.